Sejam bem-vindos novamente a essa nossa quinta sessão sobre prevenção de quedas em idosos do nosso projeto de extensão, hoje enfocando o impacto do uso de medicamentos como um fator de risco para quedas. Então, nós sabemos que as quedas representam uma das principais causas, né, de complicações para os idosos, e já tivemos discussões aqui falando sobre a importância das quedas. Então, e entre os diversos fatores de risco, que até apresentamos aos idosos que estavam lá na palestra que realizamos no dia 20 passado, o uso de certos medicamentos, né, merece uma atenção especial, como sedativos, antihipertensivos, antidepressivos e outros fármacos que podem comprometer o equilíbrio, a cognição, a pressão arterial e tornando os idosos mais vulneráveis a quedas. Assim, sem mais delongas, como esses medicamentos influenciam o risco de quedas, como identificar sinais de alerta e, principalmente, como podemos atuar para reduzir esses riscos e promover um envelhecimento mais seguro e saudável para idosos da comunidade. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Eveline, que vai apresentar o tema, uso seguro de medicamentos por idosos. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo ver a imagem que eu estou... Sim, está perfeita. Para mim está ótima. Certo. Então, vamos seguir, né, a sequência das nossas discussões nesse projeto tão importante que é para ajudar os idosos a se prevenirem contra as quedas. Deixa eu dar um seguimento aqui. Até já peço desculpas porque eu pensei que essa aula seria na outra semana, que essa seria junto com que seria a apresentação para os idosos. Então, eu tive que refazer alguns tópicos e eu tinha me programado para, nesse final de semana, agora, amanhã e domingo, organizar melhor essa aula, essa discussão. Mas deu tempo organizar alguma coisa e a gente realmente hoje vai trocar, né, experiências sobre alguns assuntos relacionados ao uso de medicamentos por idosos. Então, primeiro, conversar um pouco sobre o envelhecimento dos aparelhos, dos sistemas, como é que isso pode influenciar na absorção dos medicamentos, nas reações adversas aos medicamentos, né? Também vamos conversar um pouco sobre a iatrogenia, a importância da iatrogenia. A iatrogenia que é aquele procedimento, ou aquela palavra, ou aquela atitude, ou aquela prescrição que um profissional de saúde, ele executa no intuito de beneficiar o seu assistido, mas que termina causando algum prejuízo. A gente, quando fala em iatrogenia, o carro-chefe da discussão é a utilização de medicamentos, mas uma iatrogenia pode ser até na hora de você tentar convencer o seu paciente a usar alguma medicação, a perder peso, a fazer atividade física, a forma como você coloca, ou naquele momento, como a pessoa que está recebendo aquela informação pode se tornar um efeito contrário, pode levar a uma quebra de vínculo, pode ter um efeito realmente que não vai ser benéfico. Então, por isso que a gente chama de uma ação iatrogênica. E é tão importante isso que a geriatria, ela denomina como um dos gigantes, um dos 5 gigantes, um dos 5 Is da geriatria, porque é muito frequente, porque traz muito prejuízo para a população idosa, porque não é algo tão fácil de reconhecer, lidar e tratar. Então, está dentre os 5 gigantes da geriatria, né? Dos 5 Is, que é a iatrogenia, a instabilidade postural,
a síndrome de imobilidade, as incontinências e a insuficiência das funções cognitivas. Já existem 2 Is também que estão integrando os 5 Is, formando os 7 Is, que é a incapacidade comunicativa, que é um grande prejuízo também para o idoso, dele não conseguir dizer o que é que está sentindo, e a insuficiência familiar, aquele idoso que não tem um suporte para lhe garantir algum tipo de tratamento, tipo de auxílio, tipo de ter um suporte realmente para ele se sentir seguro. Então, existem os gigantes, a iatrogenia é um dos gigantes, e o principal foco da iatrogenia é a utilização de medicamentos, que é o que a gente vai discutir hoje. A polifarmácia também, né? A polifarmácia como uso excessivo de medicamentos, e por isso que é tão importante a gente ter o hábito de desprescrever as medicações. Quando o idoso levar aquela sacola das medicações, a sacola dos remédios que está tomando, a gente já ir pontuando o que é que precisa continuar e o que é que deve ser retirado daquela lista de medicamentos contínuos. E a cascata iatrogênica, que eu vou trazer um exemplo desse prejuízo de uma medicação ir trazendo efeitos colaterais, e a gente terminar tratando o efeito colateral e não o problema do paciente, e os critérios de Beers que estão bem relacionados a esse uso inadequado dos medicamentos. Brevemente, falando um pouquinho, bem brevemente realmente, dos sistemas, a gente sabe que com o envelhecimento, a quantidade total de água no corpo tende a diminuir, e enquanto que a proporção de gordura do tecido adiposo tende a aumentar. Então, aquelas drogas que são hidrossolúveis, que elas são diluídas no meio aquoso, elas vão ficar mais concentradas no corpo do paciente. Como, por exemplo, a gente tem o fenobarbital, se eu não me engano, que é uma droga hidrossolúvel. Algumas vitaminas hidrossolúveis também. Já no tecido adiposo, aquelas drogas lipossolúveis, elas vão ficar armazenadas por mais tempo, acumuladas no tecido adiposo. E aí entra também, como exemplo, os benzodiazepínicos, por isso também que é tão prejudicial para o paciente idoso o uso de benzodiazepínicos. A albumina sérica, ela diminui, então aquelas drogas que elas têm que se ligar às proteínas na circulação sanguínea para chegar ao seu destino final, o tratamento ele fica prejudicado. E também há um aumento do pH gástrico, há uma tendência de ter uma atrofia das glândulas que secretam o ácido clorídrico, e isso pode diminuir pela falta do ácido, que é importante para algumas situações, como a absorção de cálcio, ferro, de vitamina B12, levar à diminuição desses elementos no corpo do paciente idoso. Às vezes você suplementa e por uma má absorção não consegue o nível adequado. Sério. Aqui era importante até o professor Maroja, né, fazer as suas colocações como gasto também, assim, se ele tivesse alguma informação a mais ou discordar de alguma dessas informações. Na prática, às vezes a gente vê algo na teoria, mas quando se depara na prática não é tanto assim, ou é pior, ou tem algum dado a mais. Em relação à função hepática, né, que é tão importante na metabolização dos medicamentos, o fígado, ele tende a diminuir de tamanho, até a coloração do fígado do paciente idoso, ela é diferente, ela tem um tom mais escuro, um esverdeado mais concentrado, digamos assim, um verde mais concentrado. Então, há uma diminuição do tamanho do fígado, há uma diminuição do fluxo sanguíneo, a chegada do sangue do fígado, e apesar disso, quando você vai dosar
aqueles testes da função hepática, TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, geralmente estão normais. E a gente tem que ter um cuidado no paciente idoso quando vai prescrever medicações que precisam de serem metabolizadas pela enzima citocromo P450, né? Precisam de metabolização hepática, saber se o paciente tem um histórico de hepatopatia anterior e se ele realmente está com a sua função hepática, pelo menos esses testes de função hepática normais. Em relação à função renal, por um processo de envelhecimento que acomete as artérias renais, da mesma forma que as artérias de todo o corpo são acometidas, né? Então, há uma diminuição da irrigação dos rins, até por conta de uma consequência dessa aterosclerose das artérias renais. Isso não é tão fácil de perceber por exames laboratoriais comuns, como ureia e creatinina, porque estes exames eles podem só se elevar, só estarem alterados, né, ureia elevada, creatinina elevada, quando já há uma perda em torno de 70% da função renal. Então, a gente precisa também tentar outros exames mais minuciosos, que se antecipem essa função renal alterada para a gente poder prescrever uma medicação que não vá causar nenhum tipo de dano maior ainda ao paciente. Esse envelhecimento da função renal, essa perda de tecido renal, perda de néfrons que ocorrem com o envelhecimento, num paciente idoso robusto, um idoso sem maiores problemas de saúde, sem maiores comorbidades, não vai trazer um grande prejuízo para ele. Porém, ele vai estar mais suscetível às reações adversas a medicamentos. Então, seria o ponto da gente se ater a ter um cuidado maior. Mas isso a gente pode também lançar mão de calculadoras. A gente pode utilizar calculadoras que são facilmente encontradas na internet. Você pode baixar uma calculadora, você pode nem baixar, só utilizar no computador na hora que for necessário, na hora que você for prescrever alguma medicação, você coloca lá os dados, a idade do paciente, sexo masculino, feminino, o valor da creatinina que ele traz no exame, e aí você já tem uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Essa calculadora CKD-PI, se você não tiver um equipamento de internet, você pode utilizar essa fórmula. Ela é bem complexa, então é mais fácil você baixar pela internet, utilizar só esses dados e calcular, que ele já vai te dar a TFG. O CKD-EPI é considerado padrão ouro para medir a taxa de filtração glomerular, mas que na prática, para a gente encontrar uma dose ideal para fazer a medicação do nosso paciente, utiliza-se muito a Cockcroft-Gault. A gente usa muito assim para um antibiótico ou para os anticoagulantes, nem tanto, porque ele já tem em bula quanto que a gente tem que fazer da medicação. Quando na bula ele apenas disser abaixo de a taxa de filtração glomerular, abaixo de tanto, abaixo de 60, abaixo de 30, abaixo de 15, aí você vai utilizar a calculadora. Encontrando a taxa de filtração do paciente, você vai lá e vai converter a posologia. Se é um antibiótico que antes era de 6 em 6 horas, pode ser que nesse paciente que tenha já uma função renal prejudicada, você passe a usar com um intervalo maior, né? Passe a 8 em 8 horas, ou 12 em 12 horas, ou às vezes até uma vez ao dia, depende da função renal.
né? E se for uma função renal muito baixa, também pode contraindicar a utilização daquela medicação. Falando um pouco sobre a iatrogenia, então, essa parte, esse slide e o próximo slide eu utilizo na aula que eu faço para os alunos do P5, falando um pouco da semiologia do idoso. Então, quando a gente pensa na palavra iatrogenia, do prejuízo que pode ser levado ao paciente, então a gente tem que ter em mente de não ser a primeira pessoa a usar uma novidade terapêutica. A gente está sempre recebendo visitas de representantes de laboratórios, representantes da indústria, e vem aquela enxurrada de novidades, e sempre o representante ele traz todos os benefícios do seu medicamento que está sendo colocado agora no mercado, né? Dificilmente eles vão falar os efeitos colaterais e as interações medicamentosas. Então, eles sempre trazem vantagens, comparando com o que já tinha anteriormente, só mostram o que tem de melhor, né? E raramente vai dizer o que é que tem que não está em conformidade. Então, a gente também tem que procurar informações, estudos, antes de prescrever, não ser tão empolgado e sair prescrevendo para todos os seus pacientes aquela novidade terapêutica. Também não ser o último a usar aquela medicação que já está consagrada, né, gente? Você aprendeu na faculdade, aprendeu com os professores que tal medicação é excelente para tal patologia e você viu isso no seu curso, depois não se atualizou mais, e já existem outras medicações bem melhores, com bem menos efeitos colaterais, com uma posologia mais cômoda, mas você continua utilizando aquela medicação que você aprendeu há muito tempo e não foi atrás de novos benefícios para os seus assistidos. Aí também tem que se ater a essas situações. Sempre utilizada a medicina baseada em evidência, né, para nortear a prescrição. É importante procurar, principalmente nessa medicação nova, e utilizar também o bom senso quando não existe uma comprovação científica e só tem aquela opção, e eu vou pesar o risco e o benefício, e aí, nesse caso, a gente vai ter que utilizar do bom senso. Se há uma situação em que eu possa usar alguma intervenção não farmacológica, e eu utilizo muito esse exemplo, tem um paciente idoso que chega e ele demonstra que há sintomas depressivos leves. Então, a gente pode tentar intervir, sugerindo, prescrevendo uma psicoterapia e não iniciar já com um antidepressivo, uma medicação antidepressiva. Claro que vai depender realmente da situação e se for um quadro leve que a gente consiga entender, consiga perceber que ele não vai precisar do medicamento naquele momento. E numa segunda avaliação, a gente pode continuar com o pensamento de só a intervenção não farmacológica ou, se houver necessidade, já iniciar com a medicação. Não há como o médico ele conhecer o mecanismo de ação, as interações, as reações adversas de todas as medicações, mas existem algumas medicações que você costuma estar sempre prescrevendo, que fazem parte do seu receituário. São aquelas medicações mais presentes na especialidade que você escolheu. Então, essas medicações é bom que você conheça o mecanismo de ação, com o que é que ela interage, o que é que ela pode levar de efeitos colaterais. Na geriatria, a gente utiliza esse mantra, o start slow, go slow. A gente vai sempre iniciar com doses pequenas e ir aumentando essas doses de acordo com a necessidade. Se ele chegar no objetivo que eu quero e com aquela pequena dose, eu vou manter a pequena dose.
Se eu não cheguei no meu objetivo de tratamento, do resultado que eu espero, e ele não apresentou nenhum efeito, eu posso aumentar mais um pouco, observar se ele não tem nenhuma reação, se ele se beneficia mais, até eu chegar no ideal que eu preciso. Da mesma forma, vai ser na hora de desprescrever, de desmamar, que tem que ser algo gradual também. Quando é um paciente que ele já tem a sua cognição prejudicada, é importante definir o supervisor para acompanhar o uso dessas medicações, saber que se estão sendo tomadas corretamente. Toda vez que o paciente vem na consulta, a gente fazer aquela revisão, me diga novamente tudo que o senhor está tomando. O ideal é que ele traga a bolsa, a caixa dos medicamentos, a sacola, com todas as caixinhas dos medicamentos. É melhor do que a receita. E se trouxer a bula, é o pior de todos, porque na bula tem todas as apresentações, na bula do medicamento, né? Você prescreveu o losartana de 50 miligramas, ele não trouxe a sua receita, só trouxe a bula. Na bula tem lá losartana 25 miligramas, losartana 50 miligramas, losartana 100 miligramas. Não tem dizendo qual é a que ele está usando, porque a bula ela é feita para todas as apresentações. O laboratório aproveita uma bula só para todas as apresentações. Então, é bom que eles tragam as caixas e digam, essa caixa azul aqui, esse medicamento eu estou usando pela manhã. Essa outra caixa amarela aqui eu estou usando de manhã e de noite. E aí você vai vendo se realmente o horário está correto, a quantidade por dia está correta, se esse medicamento é realmente para ele estar tomando até os dias de hoje, ou se já era para ter parado há muito tempo, né? Já aconteceu de vir um paciente tomando um anti-inflamatório 30, 60 dias. Ele não entendeu que era um tratamento com tempo de parada, de só uma semana, que não era um medicamento contínuo, né? Então, por isso que sempre a comunicação é importantíssima no paciente idoso. É você escrever, explicar e ainda pedir para ele repetir, pedir para perguntar se ele entendeu e pedir para ele repetir. Aí você tem a certeza de que ele vai cumprir com o que foi combinado, né? Esse plano de cuidados que é feito em comum acordo. E aí, quando a gente impõe um tipo de tratamento, a gente prescreve e já entrega a receita na mão do paciente, e ele vai embora e tem que interpretar, muitas vezes ele pode levar a falhas, esse tipo de tratamento. Eita, deu uma travada aqui. Se voltar o slide. Alô, Eveline? Vou tentar voltar. Foi a queda da internet? Não. Não sei. Eu acho que esse computador está precisando de atualização. Você tentou voltar o slide ou então seguir? Eu segui, aí depois agora eu voltei. Deixa eu ver se ele responde alguma coisa aqui. Você também pode fechar a apresentação. Consegue fechar? Você fecha a apresentação. Eu dei um ESC aqui para ver se ele fecha. Aí depois abre o... Ou então, você conseguiu fechar? Não. E foi o mouse que eu passei, aí apareceu essa imagem aqui. Sim. E se você finalizar a apresentação, não tem não tem um comando aí que
Diz finalizar a apresentação, né? Parece que agora voltou. Pronto. Acho que agora normalizou. Só que voltou para um slide bem anterior, né? Não, esse aqui não tinha sido falado ainda. Sim. Então veja aí. Esse aqui. Acho que a gente estava nesse aqui. Porque você primeiro apresentou os aí problemas. Agora seria esse. Tá. Vamos ver se dá certo. Vou colocar aqui, apresentar. Eu geralmente não uso o Canvas, né? O Canva, não tenho muito hábito de usar. Travou. De novo? Não, apresentar. Aqui. Pronto. Então, a gente pode também orientar, né, como estratégias para a família, o cuidador, o próprio paciente, quando ele já percebe que está um pouco esquecido, mas ele tem condições de administrar essa tomada das medicações, de ele mesmo tomar conta, né? Então, a gente pode orientar para ele criar recipientes para os medicamentos, dividindo por dia, por horário. Sempre que terminar um tratamento de antibiótico, tratamento de anti-inflamatório, então devolver aquilo que sobrou, que não está mais em uso, não deixar junto do medicamento contínuo, para não misturar, não confundir. Quando houver a opção de escolher um esquema terapêutico, que a gente escolha o mais simples possível. Então, se eu vou prescrever um antibiótico para o meu paciente, existe um esquema terapêutico de 6 em 6 horas, e eu tenho um outro que tem as mesmas vantagens, ou melhores vantagens, de ser apenas uma vez ao dia. Então, para ficar mais fácil, mais prático para ele, a gente vai fazer a opção do esquema mais simples, né, de uma vez ao dia, que também que não seja tão oneroso, mas tem que pesar todas as situações, né, tem o custo, tem a interação desse novo antibiótico com os medicamentos que ele já utiliza, e o horário também que seja mais favorável. A gente vai traçar esse plano de cuidado. Eu não estou mais utilizando aqui esse, porque eu estou pensando que pode ser isso que tenha travado, então eu vou ficar sem mexer aqui com o mouse. Então, definir um plano terapêutico em comum acordo com o paciente, com o cuidador, com o familiar, explicando os objetivos, o tempo de uso, né, para que não seja imposto aquele tratamento, mas sim que tenha sido um acordo entre quem está prescrevendo e quem vai utilizar ou quem vai promover essa utilização do medicamento. Lembrar sempre que, no paciente idoso, sempre que a gente prescreve mais de uma droga com a intenção de somar os benefícios, a gente também corre o risco de multiplicar os efeitos colaterais. Polifarmácia. Polifarmácia é considerada quando o paciente ele faz uso de 5 medicamentos ou mais, simultaneamente, né? E isso é muito comum nos pacientes idosos, porque eles têm muitos problemas de saúde, eles têm muitas comorbidades. Então, a maioria dos pacientes idosos, principalmente com o avançar das décadas, vão se somando a quantidade de problemas médicos que eles têm, né? E aí, a cada problema médico, vai se somando a quantidade de medicamentos que eles vão ser utilizados. E também é muito comum entre os idosos cada um aqui desse grupo e de quem está acompanhando, se a gente fosse abrir essa discussão lá no SESC com os pacientes idosos, a maioria ia falar que já tomou alguma medicação por conta própria, sem ser a prescrição do médico, ou porque o vizinho disse que era bom, ou porque algum familiar, ou o cônjuge ofertou para o paciente. Então, é muito frequente
à automedicação, às vezes até pela dificuldade de acesso a um profissional médico, né? E na hora da pressa de querer resolver logo o seu sintoma, já parte para a automedicação. E aí, quanto mais medicamentos são usados, aumenta o número de riscos para as reações adversas. Então, para quem toma 2 medicamentos, 2 fármacos, tem um risco de 13% de ter reações adversas. Para quem usa 5 fármacos, já vai ter 58% de risco de reações adversas. E para quem faz uso de 7 ou mais fármacos, simultaneamente, vai ter um risco em torno de 82% de ter alguma reação adversa. Falando um pouco da cascata iatrogênica, seria aquela situação em que, para tratar um sintoma, a pessoa toma medicação, aquela medicação traz um tipo de efeito colateral, uma reação adversa, melhor dizendo, e aí você vai medicar a reação adversa. Então, como exemplo, aquele idoso sedentário que sofreu uma queda, traumatizou o joelho, está sentindo muita dor no local, aquele joelho já tinha uma artrose, ele já tinha uma dor e agora potencializou a dor, então ele foi lá na gaveta e procurou alguma medicação para aliviar a dor, encontrou lá uma caixa de diclofenaco, começou a tomar essa medicação de 8 em 8 horas, e já por uns 10 dias. Já no 5º dia de uso do anti-inflamatório, ele começa a sentir uma dor epigástrica, começa a sentir já sintomas de azia, de queimação, aí volta a tomar uma medicação que já tinha sido suspensa, mas que ele tinha lá guardado uma caixa de omeprazol, já numa dose alta também, de 40 miligramas. E aí ele continua tomando o omeprazol porque acha que não vai conseguir nunca parar de tomar o seu omeprazol, porque toda vez que para de tomar, ele sente sua queimação, e depois de 50 dias tomando essa dose mais alta de omeprazol, ele começa a achar que está mais esquecido, começa a sentir uma dormência na perna, começa a ter dores nos membros, e aí agora ele vai procurar o médico, faz exames e descobre que tem uma queda da sua vitamina B12. Então, já vai tratar a baixa da vitamina B12. Então, uma coisa foi levando a outra e cada um sendo medicado quando poderia ter sido tratado já prevenindo a queda, já fazendo atividade física, já tratando de outra forma a artrose, ou na situação de um traumatismo de joelho, procurar realmente auxílio do profissional e não se automedicar. E agora falando um pouquinho sobre os critérios de Beers. Os critérios de Beers, a primeira versão foi criada em 1991, então é uma ferramenta criada por Mar Beers para dar um norte, para orientar sobre aquelas medicações, aqueles medicamentos que podem trazer um maior prejuízo para os idosos e que, por isso, a gente deve evitar ou utilizar com muita cautela. Houve uma atualização em 2019, outras houveram, mas após esse 2019, alguns especialistas, eles se juntaram e eles fizeram uma atualização bem robusta, com níveis de evidência, em maio de 2023. E aí eles dividiram as categorias dos medicamentos, de acordo com os riscos que eles podem causar para o paciente idoso. Então, na categoria 1, que é uma lista bem abrangente, estão os medicamentos que são potencialmente inadequados para idosos. Eu não trouxe essa tabela, uma tabela grande, depois cada um pode procurar, é fácil de encontrar na internet, mas
são contraindicados. Os antihistamínicos para idosos são contraindicados, o dimenidrato, o Dramin é contraindicado, a prometazina é contraindicada, a histamina, né, muitos antialérgicos que causam sonolência, sedação, a hidroxizina, que é o que mais dá sedação, né, é contraindicado para pacientes idosos, então a gente tem que evitar ao máximo, só usa realmente numa situação em que não há outro substituto. E outros que também são bem potentes, né, como levando a efeitos colaterais bem importantes. Na categoria 2, seriam os medicamentos que são potencialmente inadequados para idosos com certas condições clínicas. Então, o idoso que está com delírio não deve receber opioide. Idoso com Parkinson não deve receber um antipsicótico risperidona que dá uma potencialização do tremor. Então, tem algumas patologias que não casam, que não combinam com determinados medicamentos, e aí a gente tem que perceber quando é que o idoso pode utilizar, ou se ele tem aquela patologia que ele não vai poder utilizar. Na categoria 3, seriam os medicamentos de uso cauteloso. Então, o paciente que precisa tomar a carbamazepina, mas a carbamazepina diminui muito a massa óssea e ele já tem uma osteoporose severa, então é bom que a gente lance mão de outra medicação. É um paciente que vai se beneficiar muito da diabetes e da insuficiência cardíaca dele com a dapaglifosina, mas é um paciente que está com a sarcopenia bem importante e a dapaglifosina, principalmente no início do tratamento, ela causa uma queda de peso, exfolia muito o paciente, né? E, entre outros fatores. Esse foi um exemplo que a gente está trazendo agora. Na categoria 4, os medicamentos com potenciais interações medicamentosas. Então, um medicamento que é da categoria 4 com outro também. Então, seria, como exemplo, um anti-inflamatório não hormonal junto com o corticosteroide. Então, os dois já são, cada um por si já é danoso para o idoso. E ainda mais, eles juntos pode trazer um prejuízo muito maior, né? Uma úlcera gástrica, um problema renal mais sério, enfim. Na categoria 5, aí entram os medicamentos que necessitam de ajustes de dose, e a gente pode voltar lá naquelas calculadoras para a função renal e tentar ajustar a dose de algum antibiótico, de algum anticoagulante, para que o paciente ele possa se beneficiar, ele não precise ter a sua medicação suspensa, né? Principalmente se for um paciente que está com algum risco iminente, um risco cardíaco, um cardiovascular, que tenha que realmente tomar essa medicação, esse anticoagulante. Mas o uso desses medicamentos que estão incluídos nos critérios, em algumas situações, eles podem ser necessários. Então, pelo fato dele estar lá nos critérios de BIRS, a gente não vai excluir da mente do bulário de forma total. Algumas vezes a gente vai ter que revisitar a situação e olhar o critério e pesar e medir, né? Esses critérios, eles foram criados para identificar, para embasar essa discussão, e justamente para a gente medir, né, o que é risco, o que é benefício, o que é que vai ser melhor para o meu paciente. Então, o julgamento clínico deve predominar, né? Não vai ser o critério que vai se sobrepor ao julgamento clínico. Sempre o julgamento clínico se sobrepõe aos critérios de BIRS. E nós encerramos a parte de apresentação para iniciarmos
a nossa discussão de hoje. Muito bem, Eveline, obrigada por doutora Eveline, por sua excelente exposição sobre o risco de quedas associado ao uso de medicamentos. Sua abordagem foi bem clara, fundamentada, né, bem contextualizada, compartilhando sua experiência também como geriatra, né, quer dizer, os critérios de Beers, por exemplo, não podem ser encarados como uma regra fixa, né, quer dizer, a experiência do geriatra, a clínica, é que vai determinar se aquele medicamento tem os riscos e benefícios, né, bem equilibrados para o doente. Então, e também você trouxe informações fundamentais, né, para a compreensão desses impactos na segurança do idoso. E foi bem informativo, eu acho, para Carlos e Mami, que ainda não pagaram geriatria. Então, já anteciparam essa temática, que é muito importante, e eu até, quando você falou nos critérios de Beers, aí eu lembrei de uma pesquisa que eu orientei, que foi a monografia de um residente de clínica médica do Hospital Universitário, que foi o George Robson Biapina. Hoje ele é cardiologista, né? Mas, na época, eu era preceptora lá na enfermaria e ele era o residente que estava sob minha supervisão, e a gente observou que medicamentos potencialmente inapropriados estavam sendo prescritos lá de forma, assim, até sistemática, sem que se pensasse, né, os medicamentos que precisam ser considerados com mais cautela nos idosos. E aí aplicamos os critérios de Beers, e aí publicamos esse trabalho na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Aí eu fui olhar agora para ver quando é que tinha sido publicado. Foi em 2012. Aí eu compartilhei no grupo, que foi um trabalho feito lá na nossa enfermaria de clínica médica. Então, além disso, né, a forma didática, também como você apresentou, essas estratégias, né, que são muito práticas para minimizar esses riscos, isso reforçou a importância da prescrição criteriosa e do acompanhamento individualizado. Então, parabéns pela exposição precisa e esclarecedora. No final, quando você contextualizou os principais grupos de medicamentos envolvidos, e aí você também tinha falado anteriormente, é possível que os idosos, na nossa oficina, do dia 3, eles comentem medicamentos que estão usando. Eles podem até comentar efeitos adversos, tonturas, né? Podem falar de vertigem, visão turva, e vão perguntar, talvez, sobre a relação com o medicamento, né? E a gente vai explicar de acordo com a pergunta, mas, assim, lembrar de não fazer com que ele fique com medo de tomar o medicamento, porque o que é importante? É importante que seja feito um monitoramento, né? Para prevenir as quedas, porque, claro, os medicamentos afetam a função cognitiva, a mobilidade, e eu já vi muitos idosos usando, por exemplo, prometazina. Então, a doutora Eveline destacou, né, que essa revisão cuidadosa das prescrições é necessária, também considerando as interações medicamentosas, e eu sempre achei muito interessante e importante que os médicos residentes, os graduandos soubessem, né, dessa cascata iatrogênica, né, que você vai ver um paciente com polifarmácia e um medicamento causando mais efeitos adversos e um outro medicamento sendo adicionado à prescrição para conter um efeito adverso de outro medicamento, né? Então, esse histórico completo de medicamentos, né, dessa sacola, né, que em inglês é até chamado eu esqueci, mas é como se fosse mala marrom, né? Mas aqui no Brasil
a gente traduz para a sacola de medicamentos. Então, essa questão é muito importante também, e essas questões, elas são importantes para a educação, não é? A educação dos idosos e dos seus familiares, cuidadores, né? Então, é importante que seja feita uma orientação, né, para que os idosos, eles saibam, né, manejar, ou então eles saibam levar até o seu médico, né, algumas queixas que podem já ser indícios de que eles têm um maior risco de cair por conta de medicamentos. Então, educar os pacientes sobre o uso seguro de medicamentos é muito importante. E assim, muitos deles podem não estar cientes, né, desses riscos associados ao uso inadequado de medicamentos. Então, seria importante a gente também colocar isso no nosso folder, porque as campanhas de educação poderiam ser implementadas, né, explicando, né, a importância de seguir a dosagem correta, reconhecer possíveis sinais de efeitos adversos que podem levar a quedas. Então, foi muito esclarecedora sua apresentação, sua exposição, Evelina. Então... Eu acho que ela caiu, professora. Foi? Ela acabou de cair. Sim, sim. Então, mas aí vocês gostariam de comentar alguma coisa em relação à exposição de Eveline? Vocês conheciam já esses preceitos importantes sobre a cascata iatrogênica, sobre os critérios, né, para identificar medicamentos potencialmente inapropriados? Eu, assim, já ouvi falar sobre as iatrogenias, mas foi novidade para mim essa questão da cascata iatrogênica. Da forma como ela apresentou, ficou bem didático. Você vê toda a sequência, né, de ações inadequadas que elas Sim. vão se sobrepondo e vão trazendo cada vez mais prejuízos para aquele paciente, para aquele idoso. Muitas vezes o médico vai acrescentando mais um medicamento para tratar os efeitos adversos, ao invés de usar critérios mais racionais, e aí entra em digamos, em tela a questão da desprescrição também, né? Então, é preciso ver e avaliar os riscos e os benefícios que determinado medicamento está trazendo ao idoso. Então, por isso que a gente sempre, né, recomenda que os idosos, eles levem essas dúvidas a seus médicos, né, os seus médicos geriatras, clínicos gerais, porque muitas vezes eles não, como lá, não é, Carlos, na nossa palestra, depois a gente abriu para a participação deles, dos idosos, das idosas, né, só tinha um homem, a maioria a grande maioria eram de mulheres, e uma delas disse que tinha sofrido uma queda, mas não quis compartilhar com ninguém da sua casa, porque achou que aquilo seria um problema. Então, isso muitas vezes acontece em relação aos efeitos adversos dos medicamentos. Então, o fato de eles ou elas não compartilharem essas queixas, às vezes até para não parecer um idoso queixoso, né? Um idoso que sempre está trazendo problemas. Então, a gente viu naquele dia essa senhora, e ela disse que ficou muito tempo com uma dor, não é, na região do quadril, mas não queria compartilhar com a filha, certo? Então, é importante que os idosos, eles sejam também estimulados a compartilhar o que eles sentem, né?
com seus familiares e daí procurarem a orientação do médico que os acompanha. Certo? Então, aqui a Eveline voltou. Então, aqui o Carlos disse que não conhecia, ele já tinha ouvido falar em alguns aspectos que você expôs, Eveline, mas ele disse que alguns aspectos, como a cascata iatrogênica, que achou muito interessante, né? Esse argumento para evitar, não é, digamos assim, prescrições irracionais, né, prescrições que vão causar mais problemas aos idosos. Mami, você tem alguma pergunta que gostaria de compartilhar aqui? Não, professora, eu gostei muito da apresentação, realmente foi uma apresentação riquíssima. Fazendo uma colocação, eu já paguei pediatria, mas, assim, foi exatamente a aula da pediatria, eu lembro até agora. A apresentação foi muito bem feita. Muito obrigado pela apresentação. Ok, certo. Tá bem, mami, obrigada. Então, Eveline, a gente enquanto você houve uma queda, né, eu acho, na sua conexão, e a gente ficou aqui conversando sobre esses aspectos, né, muito importantes que você compartilhou aqui sobre uso de medicamentos como fator de risco de quedas. Bem, então, podemos encerrar agora, já fiz as considerações, né, sobre essa, e vou pedir para que essa exposição fique publicada aqui no nosso canal, né, de Semiologia e Humanidades Médicas, que é o Semiovlog. Todas as nossas reuniões anteriores estão lá publicadas, né? Então, esta é a quinta. Vamos encerrar aqui só a gravação para fazer algumas considerações a respeito da nossa oficina. Nem o microfone eu estou conseguindo.